Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil, terceira fase, partida de ida. Tivemos no sul do país Brusque e Atlético Paranaense. Brusque Série C e Atlético Paranaense Série B. E obviamente não é, 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 menosprezando o Brusque, tá? Eu acompanhei o Brusque também na Série B. Mas o meu interesse de ver esse jogo foi por causa do Furacão, tá? Que sempre acompanhei o Furacão. A torcida do Furacão ajudou muito esse canal a crescer. Eu sou muito grato à torcida do Furacão, muito grato, não esqueço. É óbvio que na Série B a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas o Furacão faz parte desse canal. Se algum dia esse canal tiver algum boom, crescer muito, o Furacão será sempre um dos pilares desse canal. Não vai deixar de ser nunca, tá? Não deixar de ser nunca. Infelizmente, eu perdi o meu WhatsApp, né? Que eu tinha grupos de vários times, eu perdi aquele número, tá? Eu comprei até um outro chip, mas eu não sei se eu vou conseguir recuperar aquele WhatsApp. Deu um rolo danado, mas era maneiro, a gente conversava, batia papo. Eu sabia notícias sobre o furacão. E me deu interesse porque tem algum tempinho, sei lá, um mês e pouco, do último vídeo que eu fiz sobre o furacão, né? E me chamou a atenção a posição do furacão no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu imaginei a gente chegar agora em maio, né? O furacão está na crista da onda. E não é isso que está acontecendo, né? O furacão está passando por um momento complicado. Começou na eliminação lá pro Maringá, né? E a coisa começou a não andar. E hoje, torcida, bom, provavelmente a torcida já está pedindo isso já há algum tempo. Torcida pedindo a cabeça do treinador, né? Então eu vi o jogo, vi o jogo todo, placar 0-0, e a gente vai comentar sobre isso. Tem o segundo jogo, o mando de campo do Furacão, tudo em aberto, tudo em aberto. E aí eu vou esquecer, tá? Alguns detalhes que sempre se falam, principalmente em relação ao campo, tá? Não vou comentar. Eu vou comentar apenas em relação ao futebol, tá? Em relação ao futebol, tá 50% para cada lado. Não, Magalhães, mas o Furacão vai jogar em casa. Mas para mim tá 50% para cada lado. E aí eu vou explicar o porquê que eu acho isso. Placar de 0-0 foi justo? Foi melhor para quem? Bom, então, antes de eu dar essa minha opinião, deixa eu logo pedir a vocês, meus amigos, torcedores que acompanham aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão para compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Primeiro, o placar foi justo? Sim. O Atlético Paranaense teve um gol anulado, mas bem anulado. A bola bateu na mão. A Luiz Fernando bateu na mão, independente de ser sem querer ou não. Não pode fazer gol de mão. Isso não é vôlei. Então, bem anulado. E pelo que foi o jogo no contexto do jogo, 0-0, o empate foi justo e o 0-0 também. E aí, por que o 0-0 foi justo? Pô, cara, você tem 90 minutos. Vamos lá, vamos botar 100 minutos. Você bota 5 de acréscimo no primeiro tempo, 5 de acréscimo no segundo tempo. Você tem 100 minutos de jogo. Você dá dois chutes em direção ao gol e o outro time dá três, 5 chutes em direção à casinha, 5 vezes ao total. Porra, não é pra sair gol. Eu sei que isso não acontece só na Série B.
com time de Série B e Série C. Série A também acontece. Tem jogo de Série A que tem 2 chutes em direção ao gol. Um monte. Porra, mas não tem como ter gol. Quer dizer, até acontece, né? Do cara dar um chute em direção ao gol. Igual teve um jogo, não me lembro de quem foi. Deu 6 chutes ao total, 4 em direção ao gol, entrou 2. Porra, pontaria pica, né? É foda, acontece. Mas o normal que seria, tudo bem, que a qualidade técnica do futebol brasileiro despencou. Esse papinho. Ah, os jogadores de antigamente não jogavam hoje, jogavam fácil. Fácil. O que tem de nego ruim, ruim. Ó, e te digo mais, meu amigo torcedor brasileiro. Mesmo alguns anos atrás, o futebol sendo mais lento, mesmo o futebol lá atrás sendo um pouco mais lento, 90% dos jogadores que jogam hoje não jogavam lá atrás. Não jogariam. Porque não tem habilidade para isso. Tu vê um jogo de canela. E aí eu vou te dar um exemplo disso. Teve um determinado momento desse jogo Brusque Atlético Paranaense que parecia aquele futebol de criança. Sabe aquele futebol de criança que tu joga a bola para um lado, vai todas as crianças para um lado. Aí tu joga a bola para outro lado, vai todas as crianças para outro lado. Fica todo mundo, todas as crianças em cima da bola. Teve um momento desse jogo que estava assim. Então, eu comentando isso, vocês já podem imaginar o que eu achei do jogo. Fraco. Fraco. E eu achando o jogo fraco, isso me assustou em relação ao Atlético Paranaense. Olha o detalhe. O, o Brusque deu 5 chutes, 3 em direção ao gol. O Brusque foi melhor do que o Furacão. O Furacão deu 14 chutes. Só que desses 14 chutes, teve um monte para fora, um monte bloqueado. Só que o Furacão só conseguiu 2 chutes em direção ao gol. A posse de bola foi do Furacão? Sim. Porra, mas uma posse de bola que tocava aqui, tocava ali, pum, para dentro da área. Tocava aqui, tocava ali, pum, para dentro da área. Porra, quase não tinha jogada. 2 times que pensavam muito pouca criação. É... O Brusque fez no jogão? Não. O jogo do Brusque também foi ruim, porra. Foi ruim. Mas eu esperava mais. De quem eu esperava mais alguma coisa? Obviamente que era do Furacão. E como eu não venho vendo o jogo do Furacão, sei lá, um mês, agora eu entendo porque o Furacão é, está na 7ª colocação da Série B, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Exatamente. É, então, cara, o jogo foi um jogo onde o Brusque tentou se defender. No primeiro tempo conseguiu se defender. O Brusque conseguiu alguns ataques. O Atlético Paranaense teve uma chance com o camisa 10, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Zapelli. O Zapelli continua do mesmo jeito que eu vi o último. Um jogador que parece que tem muita capacidade, mas tem um sono, tem uma falta de ritmo impressionante. Na minha opinião, ele não mudou nada do que eu vi. Do que eu vi hoje, ele continua sem ritmo. Sem ritmo, não. Sem dinâmica. Mas ele parece que tem muita qualidade. Mas ele está chegando à área, ele melhorou muito do ano passado para esse. Chegou à área, a chance foi dele. Eu vi ele tocando, ele tem bons toques de bola. Porra, mas ele me parece muito frio. Ele parece que tem que ser. Eu vou mal comparar ele. Eu vou mal comparar ele, tá? Não estou comparando os jogadores. Mas, amigo torcedor do Furacão, eu vou comparar o Zapelli é, ao Arrascaeta. Quando o Arrascaeta saiu do Cruzeiro e veio para o Flamengo. O Arrascaeta tinha um perfil muito parecido com o do Zapelli. Muito parecido. Muito para dentro, falava pouco. Ele parecia. Tu sabia que ele tinha muita qualidade, mas ele parecia que faltava alguma coisa para ele.
sei lá, o sangue dele parece que era de gelo, ele não incorporava o jogo. E com o tanto que no ano de 2019, que o Flamengo ganhou quase tudo, no início do ano, o Arrascaeta era reserva. O Arrascaeta estava no banco. O treinador era o Abel Braga, ele era banco, pô. Depois que ele tornou titular com o Jorge Jesus, ali as coisas mudaram, mas ele era banco. E quando tu fala, porra, o Abel deixava o Arrascaeta no banco, cara, é porque você não tinha muita certeza. Ele parece que tinha muita capacidade, mas entregava pouco. Faltava algo mais. Então, com o tempo, obviamente, ele foi mudando, ele foi ficando um cara mais. Fala mais. Ele mudou completamente. E é isso que eu acho que falta ao Zapelli. Ele parece que. Ele é muito introspectivo. Ele parece que tem que ser um cara mais. Eu não estou falando de virar um porra louca, cair para a noite, não. Não é nada disso. Mas dentro do campo ele parece que precisa se soltar um pouco mais, porque me parece que tem muita qualidade. Então no primeiro tempo foi um jogo mais amarrado, com muito poucas chances. No segundo tempo o jogo ficou aberto. O Brusque foi mais para dentro, ou seja, deu espaço, e aí a gente teve ataque contra ataque, né? Apareceram mais chances, mais oportunidades ali. Você conseguiu ver ali um contra um, mas os dois times pecaram no mesmo ponto. Qual é o mesmo ponto? E aí a gente está falando do jogo, eu não estou falando do geral, do jogo. No jogo, No jogo, o que faltou aos dois times foi qualidade técnica para acertar o passe e a melhor solução para definir mais ou menos o que eu estou falando. Teve um lance do Atlético Paranaense que o jogador pega pela esquerda, só tem um zagueiro do Brusque, um zagueiro, ele pega pela esquerda, o Luiz Fernando está entrando por aqui, ou seja, ninguém. Ele entra na área. Deixa eu até ver se eu vejo o nome do jogador aqui. O Tevez. Foi isso mesmo. Tevez. Tevez Gabriel. Porra, Tevez Gabriel. Será que ele deu esse nome por causa do argentino Tevez? Que jogou no Corinthians, eleição da Argentina? Será que é por causa disso? Mas o Tevez me pega a bola, avança, entra na área. O zagueiro está aqui, ele está aqui, o zagueiro está aqui. O Luiz Fernando entrando por aqui. Porra, bicho. Ele tinha 300 mil opções. A única que ele não podia fazer era bater pelo lado de dentro do pé. Que ele batendo ele estava pelo lado esquerdo, ele ia bater por ali dentro do pé, a bola ia fazer a curva para dentro. Se ele mirasse no gol, tudo bem. Batesse de curva para a bola entrar, beleza. Mas ele não bateu de curva para a bola entrar. Ele bateu de curva chapado com a parte de dentro do pé para dar o passe. O que a bola fez? A bola foi saindo do Luiz Fernando. O Luiz Fernando também demorou um pouquinho. A culpa não foi só do Tevez, não. O Luiz Fernando também demorou um pouco a fazer o facão. Ele não tinha que fazer assim. Ele tinha que fazer assim, em direção ao gol. O tanto que o Luiz Fernando, quando cai, ele cai para fora do gol. Ele tinha que ter dado o carrinho para dentro do gol. O Luiz Fernando também errou. Não foi só o garoto. Pô, mas ele tinha que bater de três dedos para a bola fazer a curva assim. Bater com a perna esquerda, que a bola ia fazer assim. Chutar, dar um bicão pro gol. Ele escolheu a opção que não era mais correta. Por quê? Na minha opinião, por falta de qualidade. Porra, será que ele não sabe ir de três dedos? Ele não sabe chutar com a perna esquerda? E o Luiz Fernando deu mole também. Ele tinha que se apresentar mais. Ele estava muito atrás do zagueiro. Dava ele ter chegado mais um pouco à frente. E o carrinho era para dentro do gol, não era para fora.
Então, e aconteceram outros lances. Eu peguei esse como exemplo, mas aconteceram outros lances que o cara não sabia se casava, se comprava uma bicicleta, se assoviava, chupava cana, pô. Então, amigo torcedor do Furacão, eu vi aqui Luiz Fernando, Zapelli, Trick, que foi lá do Inter, que rodou por aí, mas não deu muito certo, Falcão, centroavante Renan. Cara, por esse jogo eu achei o Atlético Paranaense muito limitado. Muito limitado. Muito limitado. A gente pega aqui os números: 9 escanteios para o Atlético Paranaense, 13 impedimentos, precisão no espaço acima de 80%, 60% de posse de bola, 14 chutes, mais 2 chutes em direção ao gol. E o Brusque deu 5 chutes ao total, porque o Brusque não queria perder, e deu 3. Porra, o Brusque ainda foi mais assertivo do que o Furacão. Então, cara, na minha opinião, não gostei do que eu vi. O jogo foi fraco tecnicamente e tá tudo em aberto. Tudo em aberto. Desculpa, amigo torcedor do Furacão. Sei que o Furacão vai jogar em casa. Ah, em casa é outra coisa. Em casa, em casa, em casa, em casa. Mas na boa, pelo que eu vi do futebol, tá 50% para cada lado, irmão. 50% para cada lado. Achei um futebol muito fraco do Furacão. Muito fraco. Tô sendo sincero de quem tá olhando de fora. Tá? Mas, obviamente, que o jogo é daqui a 3 semanas, 4 semanas. A gente está iniciando o mês, é só no dia 20 e poucos, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver quando é que é a próxima partida. É o segundo jogo. Vai ser dia 20. Ou seja, hoje é dia 1º, daqui a 19 dias, muita coisa pode mudar. O Atlético Paranaense pode estar na liderança da Série B, pode ter engrenado, pode estar com outro treinador, a gente não sabe. É óbvio que jogando em casa aumenta as chances, mas a gente esquecendo o fator casa, futebol, na minha opinião, 50% para cada lado. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.